No programa de hoje, a gente vai ver casos de inovação tecnológica que melhoram a qualidade de vida e geram trabalho e renda. A gente olha para o MP3 e não vê outro uso para ele, mas há quem imagine e transforme essa imaginação em realidade. É o caso de dois engenheiros que a gente vai encontrar aqui agora. Eu vou começar com o engenheiro mecânico Roberto Carvalho. Qual foi a novidade que vocês desenvolveram aqui? Isso é um sistema de som para carro para evitar o roubo do autorrádio. Você tem essa central que fica instalada debaixo do painel e você tem um transmissor que você liga em qualquer dispositivo de áudio. Hoje a maioria é MP3 player. Quando você conecta ele no MP3 e dá o play no MP3, o som sai direto no carro. E aparentemente você não tem rádio nenhum. Isso evita que o ladrão chegue no seu carro e estoure seu vidro para pegar o rádio. A criação partiu de situações desagradáveis que vocês vivenciaram no cotidiano. Vocês fizeram pesquisa de demanda de mercado? Sim, depois que a gente teve a ideia em si de uma solução para o mercado, o primeiro passo foi pensar, isso é um problema que não é só nosso, é de mais gente. Então, isso tem um mercado, isso pode virar um produto. A gente sempre tinha uma ideia de montar alguma empresa com algum produto. E a gente falou, isso pode ser um produto, vamos ver os números. A gente viu que são roubados no Brasil em torno de 30 mil autorrádios por mês. A gente viu, isso é um grande mercado. E o MP3, hoje em dia, você vê que assim, coisa de 50% das pessoas já têm um MP3. Então é uma tecnologia que a gente vê que ela ia estar cada vez mais demandada. Parceria é fundamental para quem tem uma ideia inovadora? Sim, é fundamental. Principalmente para empresas que estão começando. Uma ideia que ainda nem é uma empresa, ela vai vir a ser uma empresa. É muito importante. A gente não teria conseguido se não fosse nossos apoios. Esse produto é inédito no mundo? Sim, isso é uma realidade nacional. Como os países que desenvolvem tecnologia não têm tanto problema com furto, isso a solução veio surgir aqui no Brasil. Testa com o MP3. Ok, é só plugar aqui o transmissor. No que der play, o som automaticamente sai no carro. Bacana, hein? Quer dizer, plugou aqui, já imediatamente essa pecinha faz a conexão com aquela peça maior. Uma conexão sem fio, invisível, e o som do seu carro vira o seu MP3 player. Muito interessante. E detalhe que a gente nem vê, né? Nem vê. Está embutido lá dentro. Com isso... Eu fiquei curioso. Como é que você instala esse aparelho aqui? No caso aqui ele está instalado, escondido, mas ele pode ser instalado em qualquer lugar do carro. E ele é ligado por esse chicote, que é padrão das montadoras, ao sistema de som do carro. Então, para instalar, basta plugar, esconder, e tocar. Simples, hein? Super fácil, viram? Obrigado, Daniel. Obrigado. Uma boa ideia e uma boa parceria. Foi assim que surgiu o telefone público veicular, uma ideia inovadora para atender a população de baixa renda que utiliza o transporte público. Vamos ver. Alô? Oi, Monique. Deixa eu falar uma coisa para você. Manda por e-mail, pode ser? Hã? Ai, gente, eu não tô acreditando. Minha bateria acabou. Só que isso não é problema aqui. Sabe por quê? Nesse ônibus, você precisa ter só isso aqui. Um cartão telefônico igual esse que você usa pro orelhão. Você sabe o que tem aqui dentro? Tchan, 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 tchan. Um telefone. Muito interessante essa ideia. A frota de Porto Alegre é a primeira a receber esse invento. O que a senhora achou desse telefone? Eu achei muito importante porque tudo que é alta tecnologia beneficia a população, né? Eu vou falar agora com um cobrador que vive o dia a dia aqui do ônibus. Você já usou esse telefone? Sim, já usei. Muito bom esse novo telefone no ônibus. Trouxe solução para o dia a dia das pessoas? Trouxe as pessoas com pressa de se comunicar com familiares, com pessoas amigas e não tem como se comunicar, não tem celular na hora, usa esse aparelho. Eu vou conversar com o engenheiro de produção Paulo Lerner. Ele é diretor de tecnologia de uma das empresas incubadas aqui do Instituto Gênesis da PUC do Rio de Janeiro. Tudo bem, Paulo? Tudo bem.
Quase todo brasileiro tem aparelho celular. Como é que surgiu essa ideia do telefone público veicular? Por que um orelhão público móvel? Surgiu de uma análise de mercado que indicava que as pessoas, apesar de terem um celular de cartão, eles continuavam usando o orelhão para fazer ligação, sempre que precisavam. Então, a gente percebeu que o celular de cartão, que é o pré-pago, recebe 5 chamadas para cada uma realizada. E a gente foi pesquisar e verificou que essas chamadas estavam sendo realizadas dos orelhões, ao invés do próprio celular. Como é a tecnologia desse produto que foi criado? Esse produto engloba várias tecnologias. As principais é que ele é um telefone para os passageiros da empresa, dos ônibus, que permite que faça ligações muito mais baratas, e é também um sistema de rastreamento de frota para as empresas de transporte. Como é que funciona esse sistema de rastreamento? O GPS calcula a posição do veículo em função do sinal recebido de satélites. Ele faz uma triangulação desse sinal e identifica exatamente onde o veículo está. Esse sinal é transmitido para o módulo GSM, que transmite pela internet para o nosso servidor. Obrigado, Paulo. Obrigado. Você já ouviu um ditado popular que diz que a necessidade faz o sapo pular? Você já vai entender o significado disso daqui a pouco. Você vai conhecer a história de uma arquiteta, que também é dona de casa, e que não tinha tempo de passar roupa. Então você sabe o que ela fez? Ela inventou uma máquina para fazer o serviço para ela. Cá estou eu de volta para falar de inovação. Produtos inovadores muitas vezes surgem a partir de problemas pessoais dos seus criadores. É o caso de um novo eletrodoméstico que pretende substituir um velho conhecido nosso, o ferro de passar roupa. Agora, saímos na frente. A primeira máquina automática de passar roupas do mundo é brasileira e promete passar roupas secas e também roupas molhadas saídas diretamente da lavadora. Tudo isso, gente, com uma economia de energia de 50% em relação ao ferro elétrico. Eu vou falar com a idealizadora do projeto, a arquiteta Célia Jaber de Oliveira. Como é que surgiu essa ideia, né, de criar uma máquina alisadora de roupas? Como é que foi isso? Toda a ideia surge quando há uma necessidade grande, no caso minha, de ter tempo para poder realizar esse serviço. Então, a falta de tempo e a dificuldade de passar roupa com o ferro elétrico que acabei tendo essa ideia de utilizar o vapor para alisar as peças de roupas. Como é que o tecido se comporta aqui? O vapor penetra na fibra, encharca, aquece e solta. E aí tem o peso que vai alisar. Então, e depois vem um ciclo de ar quente para tirar essa umidade que o vapor deixou. Com o tempo, você vai sentindo as roupas cada vez mais macias, porque é o inverso do ferro de passar roupa, que ele passa por amassamento, compressão e aquecimento. Então, ele amassa as fibras. Com o tempo, você vai tendo as roupas duras, desconfortáveis. Nesse processo, cada vez elas vão ficando mais macias. Vamos lá. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. Postas as roupas, qual é o próximo passo? Vai abastecer com um pouco de água no reservatório. Aqui? Isso. Qual a quantidade de água que tem que colocar aqui? Até completar, né? Isso, cabem 2 litros. É essa água aqui que vai gerar o vapor, não é? Isso. E depois disso? É só fechar a porta. Terminou, está pronto. Então vamos ver como é que ficou, né? Deixar aqui. Que legal. Nossa, ficou ótimo. Até aqui, né? É possível fazer preguinhos. Ficou certinho, gente. Muito legal. Célia, obrigado pela entrevista. Inovação não significa necessariamente criar um produto novo. Um exemplo importante de inovação no Brasil é a produção de vegetais congelados. Para vocês terem uma ideia, no final da década de 90, os legumes congelados à venda no Brasil eram quase todos importados. Faltavam empresas no ramo e também não existiam grandes cadeias de fornecedores. Alguém percebeu a oportunidade e, é claro, não a desperdiçou. A gente vai conhecê-lo agora. Eu vou conversar com o seu Edir Luiz Deitos, que é o fundador dessa empresa de alimentos congelados. Seu Edir, como é que começou essa história?
Conta pra gente. Em novembro de 1998, eu seria obrigado a me aposentar quando completaria 60 anos por causa da previdência privada da empresa. Obviamente, como eu não queria paralisar, que queria continuar trabalhando, eu comecei a pesquisar o que eu iria fazer após a minha aposentadoria. E daí para tirar, obviamente, a minha intenção, algumas ideias do que eu poderia fazer no futuro. E daí vi os vegetais congelados, que me chamaram muita atenção, que era uma coisa nova e que havia muito consumo nos países europeus e na América do Norte. E aqui no Brasil estava iniciando e tínhamos alguns produtos nos supermercados, mas eram todos importados. Para fechar, o empreendimento está aqui. E o mercado? Como é que é a aceitação desse produto? Foi difícil inseri-lo? Foi muito difícil, por causa da cultura do nosso povo. Eles não tinham o hábito de consumir vegetais congelados. E também não conheciam a praticidade dele, né? Da facilidade que tinham para utilizá-lo. Obviamente, nós tivemos que fazer uma série de reuniões com o pessoal, explicando das vantagens que eles teriam em adquirir produtos congelados. Desde, como nós explicamos no início, das vantagens todas, que o produto congelado mantém todas as qualidades nutritivas, naturais e químicas do produto. E hoje o consumo no país está crescendo ano a ano. A mesma preocupação que o seu Edi tem com a água que é utilizada na manipulação desses vegetais, ele tem com a água que é devolvida ao meio ambiente. Toda e qualquer água utilizada nesse processo é isenta de qualquer resíduo. As inovações geram vantagens competitivas a médio e longo prazo e são essenciais para a sustentabilidade das empresas e dos países. Elas criam aumento de geração de renda e trabalho e possibilidades de acesso a esse mundo globalizado. Gente, até o próximo programa.